O Mauro Cid simplesmente implodiu o Bolsonaro para usar as palavras da Bela Megali. Porque na delação premiada, o Cid respondeu a todas as perguntas feitas pela Polícia Federal e deu detalhes minuciosos sobre a participação de Bolsonaro em todos os inquéritos que estão sendo investigados até agora. E o que foi divulgado para nós foi que Mauro Cid confessou que Bolsonaro pediu para que ele adulterasse os certificados de vacinação. A pena mínima para Bolsonaro sobre esse caso é de 5 anos, a pena máxima é de 25. E é muito simbólico que Bolsonaro seja condenado justamente por algo que envolveu a pandemia. Na sua opinião, você concorda que é simbólico? Você quer ver Bolsonaro preso justamente por essa falsificação? Você acha que Bolsonaro tá tremendo de medo? Eu sempre apostei com vocês que o Bolsonaro seria preso. Você concorda comigo? Então deixe seu like se você quer a prisão do Bolsonaro, se inscreva no canal. O Cid, nas palavras da Bela Megali, implodiu o Bolsonaro, Bela Megali do O Globo, porque ele respondeu a todos os questionamentos que foram feitos pela Polícia Federal envolvendo os inquéritos do Bolsonaro. E o Cid não somente respondeu, como ele deu detalhes. Todas as perguntas que foram feitas ao Mauro Cid foram respondidas com detalhes implicando diretamente o Bolsonaro. Até o momento nós sabemos que o Mauro Cid ele respondeu perguntas possivelmente sobre 3 inquéritos: atos antidemocráticos, venda de joias e também sobre os certificados de vacinação falsificados, que foi o motivo do Mauro Cid ter sido preso preventivamente. Ah, mas ele saiu da prisão preventiva porque houve ali uma pressão? Não. Não caiam na esparrela dos bolsonaristas, porque Cid ele foi solto, porque com o acordo de delação premiada ele acaba sendo uma espécie de colaborador das investigações. E como colaborador das investigações ele vai zelar pelas provas. Porque o acordo de delação premiada, ele precisa ser respaldado pelas provas. Então Cid não teria interesse nenhum em destruir nada, porque agora ele precisa apresentar aquilo que respalda a sua delação. Caso contrário, ele volta para a prisão, sem nenhum tipo de benefício. O Bolsonaro, quando começou essa história do Mauro Cid, ele estava super desconfiado e solicitou que um general fosse coletar informações sobre a delação do Mauro Cid com os próprios aliados do Cid. Foi dito para o Bolsonaro que o Cid não havia implicado diretamente o Bolsonaro em absolutamente nada, que era para o ex-presidente ficar tranquilinho. Mas é óbvio que o Bolsonaro, desconfiado do jeito que é, não acreditou nas informações que foram passadas para o general. Então o Bolsonaro ele estava sentindo uma coceirinha lá na dentadura, porque quando ele fica nervoso a dentadura dele bate, né? A boca dele fica mole, ele não consegue falar, a dentadura bate, ele chora no banheiro e ele sentiu que a batata dele estava assando e a batata assou. O Aguirre Talento do UOL trouxe a informação que o Mauro Cid confessou que o certificado de vacinação falsificado foi um pedido direto do Bolsonaro. Mauro Cid implicou diretamente o Bolsonaro nesse escândalo da vacinação, ou no certificado. Bolsonaro havia dito inicialmente que ele não sabia de nada, que ele não havia pedido diretamente para o Mauro Cid, então possivelmente alguém pediu, mas o Cid falou: Bolsonaro me ordenou diretamente, eu imprimi, eu dei para o Bolsonaro o certificado de vacinação. Então essa é uma parte muito sensível da delação do Mauro Cid, porque ele implica diretamente o ex-presidente. A assessoria do Bolsonaro, os advogados, usaram uma justificativa extremamente frágil para responder essa delação do Mauro Cid. O Fábio Weingarten, que é um paga-lanche total, você olha para ele e você vê que ele tem cara de puxa-saco. Eu não sei porque o Bolsonaro fica com ele, porque ele é um completo incompetente. Tudo que ele faz a respeito do Bolsonaro, ele piora a situação. Mas o Bolsonaro, ele não tem, como posso dizer, capacidade intelectual para julgar o que é bom e o que é ruim. O Bolsonaro sempre opta pelo pior, e o pior é o Fábio Weingarten. O Weingarten disse que não faria sentido para o Bolsonaro solicitar qualquer tipo de falsificação, porque ele não precisaria apresentar certificados de vacinação e nem a filha dele, a Laura, porque o Cid confessou que houve falsificação a pedido do Bolsonaro do certificado de vacinação dele, Bolsonaro, e da filha Laura. Só que essa justificativa do Weingarten é uma justificativa frágil, porque na época que o Bolsonaro abandonou o mandato para ir aos Estados Unidos,
ele tinha ainda as prerrogativas do cargo, então ele não precisaria chegar aos Estados Unidos e apresentar certificados de vacinação, nem ele nem a filha. Mas depois do dia 1º de janeiro, ou melhor, depois do dia 31 de dezembro, Bolsonaro não tinha mais mandato. Sem mandato, sem prerrogativas. Então Bolsonaro, se ele quisesse fugir para outro país, da Europa ou da América, sei lá, ele precisaria apresentar certificados. Além disso, vários estabelecimentos nos Estados Unidos necessitavam da apresentação de certificados. Então Bolsonaro precisaria ter algum tipo de certificado para poder entrar em alguns ambientes. Então essa tese levantada pelo Weingarten, ela é super frágil. Até porque a Polícia Federal possui provas muito robustas, segundo informações do próprio Aguirre Talento. Estou olhando aqui para saber quem foi o jornalista que deu a notícia, porque nós temos que dar os créditos. O Aguirre Talento disse que a Polícia Federal já tinha provas sobre o esquema, sobre como foram falsificados os certificados, quem participou, quem atuou, mas ainda não havia nenhuma prova que implicava diretamente na participação do Bolsonaro. Essa delação do Cid é a prova cabal, porque a confissão do Cid mostra que ele, Cid, elaborou, a mando do Bolsonaro, os certificados falsos, ele imprimiu e ele entregou em mãos para o Bolsonaro. Então Bolsonaro sabia de tudo, Bolsonaro ele mentiu no depoimento, ele falou assim, olha, eu não sabia de nada, eu não mandei, mas é muito estranho que o Bolsonaro tenha recebido certificado de vacinação, tenha imprimido esses certificados dele e da filha, sem saber de absolutamente nada. Ele sabia de tudo, era óbvio, só faltava a delação do Cid. Essa punição, ela vai ser uma punição muito interessante porque, além de tudo, ela é simbólica. Aquilo que nós mais gostaríamos de ver o Bolsonaro sendo punido foi por tudo que ele fez durante a pandemia. Mais do que joias, mais do que corrupção, mais do que rachadinha, seria uma punição por conta da pandemia e das 700 mil vidas que ele tirou. O relatório final da CPI pode ter sido matado no peito pelo Augusto Aras e arquivado, não trazendo prejuízos jurídicos para o Bolsonaro, mas trouxe prejuízos eleitorais. O relatório final da CPI ajudou a desgastar Bolsonaro politicamente por tudo que ele fez. Mas faltava ainda uma punição atrelada à pandemia, e agora nós temos a punição por conta do certificado de vacinação que ele, Bolsonaro, falsificou pela imbecilidade dele de não querer ser imunizado. E para vocês terem uma ideia, a punição do Bolsonaro, nesse caso, é de, no mínimo, 5 anos. Se todos os crimes forem considerados. E no máximo 25. O crime mais pesado é o de inserção de dados falsos em sistemas de saúde. Ele pode ser punido por isso. Depois, corrupção de menores, porque a filha dele estava envolvida. E também tem formação de quadrilha, porque envolveu o Bolsonaro, um médico lá de uma cidade de Goiás, a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, o Mauro Cid. Então você tem mais de 4 pessoas envolvidas, isso é associação criminosa. Então Bolsonaro vai ser punido por tudo isso numa espécie de punição simbólica, tá? O que é muito interessante. E essa delação do Mauro Cid, ela tem se mostrado uma verdadeira confissão do Bolsonaro. Porque o Cid, ele participou de absolutamente tudo que envolvia Bolsonaro. Ele era alguém próximo do Bolsonaro. Então ele participou de reuniões com generais, ele participou de esquema de venda de joias, de esquema de falsificação. Ele sabe todos os elementos para poder imputar o Bolsonaro na pena máxima dele, que é ser chefe de organização criminosa existente dentro do Palácio do Planalto para atacar as estruturas da República usando a própria República. A BIM paralela que nós vimos, os atos antidemocráticos, o gabinete do ódio, tudo isso foi estrutura da República usada para atacar a própria República. Então Bolsonaro ele não precisa confessar os crimes dele. Basta simplesmente Mauro Cid falar. E apesar de Cid ter falado muito, ele falou pouco. Porque existem vários outros inquéritos, mais 5 inquéritos ainda, que nós não temos definições sobre delação do Mauro Cid. Então ele vai falar, o Bolsonaro não vai poder fazer nada, a não ser se desesperar e ficar batendo a dentadura ou chorando no banheiro. Mas o banheiro que ele vai chorar muito em breve é um banheiro da Papuda, que combina muito com o Bolsonaro, que ele é um grandíssimo de um papudo. E lá ele não vai poder se curvar a privada para poder chorar, porque na hora que ele abaixar, alguém vai botá-lo na guarda, e aí Bolsonaro vai ter momentos de muita realização, pelo menos para ele.